Queria apresentar o Eduardo, ele é um convidado muito especial, ele mora em Portugal, numa cidadezinha próxima de Lisboa, né? E ele é um expert aí, ele trabalha já com biohacking, mas ele trabalha especialmente com uma ferramenta muito interessante do biohacking, que é a dieta cetogênica ou a dieta low carb, estilo de vida e mais. Então, nós vamos começar a tratar desse assunto, sabe, Eduardo? Que aqui no Brasil ainda não é muito divulgado, não é muito... Assim, mais forte é mesmo Estados Unidos, talvez um pouco de Inglaterra, mas de resto há muito ainda por fazer. Eu, do meu lado, não conheço, não domino, porque entre conhecer e dominar são coisas completamente diferentes. As pessoas acham que viram um vídeo no YouTube e já entendem, calma, são diferentes, está bem, gente? A gente, para aconselhar coisas, tem que dominar, é diferente. Eu não domino com a tua profundidade. A minha aprendizagem, o meu estudo do biohacking tem sido muito alinhado, lá está, com ferramentas como a dieta cetogénica, jejum, duche frio, sauna, e por aí vai, né? Tem ido um pouquinho. E eu tenho vindo cada vez mais aqui a englobar na minha vida várias ferramentas biohacking. Inclusive, tenho aqui, não sei se vocês conhecem, mas é uma das formas de fazer o tracking do bom sono, dos níveis de stress, batimentos cardíacos, respiração, né? O Oura Ring. Tá, com essas ferramentas, né? Mas eu acho que a gente podia começar contando para as pessoas o que é o biohacking, né? O biohacking. Eu também concordo com você que ele é muito mais divulgado nos Estados Unidos. Eu vou participar de um evento em outubro na Holanda, né? Mas eu sei que em Helsinki tem também uma onda muito forte ali, o pessoal de Helsinki que está promovendo, inclusive, esses eventos aí mundiais. E eu penso, eu vou dar a minha opinião, depois eu gostaria de ouvir a sua, que biohacking significa a possibilidade de nós hackearmos a nossa biologia, tanto controlando o ambiente externo quanto interno, para que a gente atinja uma alta performance de saúde, de vida, de vitalidade. Acho que é mais ou menos por aí, né, Eduardo? Que eu também olho para o biohacking, é isso mesmo. Eu penso que é importante, quem nos acompanha aí, quem não é profissional pelo menos de saúde, não é? Entender que tudo o que acontece no nosso corpo, e aí estamos a falar de saúde, estamos a falar de sistema imune, estamos a falar de composição corporal, estamos a falar de energia, estamos a falar até de memória, tudo o que acontece é uma consequência de algo. Então, nós não adoecemos por acaso, né? Nós também não ganhamos músculo por acaso, nós não temos um bom sono por acaso. E tudo isto é isso. Então, o que é que eu vejo o biohacking? Eu vejo o biohacking a ser uma ferramenta maravilhosa, né? Como quem diz, porque é dezenas, é nós entendermos a consequência ou a ação que nos leva ao que nós queremos. Então, se nós queremos melhorar a qualidade do sono, qual é que são as atitudes, qual é que é a nível de biohacking, como é que nós podemos controlar o ambiente externo e o ambiente interno para promover aquela qualidade de sono, se nós podemos trabalhar a nível cognitivo, de performance, de fluidez mental, o que é que seja nesse sentido, como é que nós podemos nos comportar de forma a alavancar isso. Então é isso que eu vejo o biohacking, é identificar quais as vertentes ou quais as áreas na vida que nós queremos melhorar e aí então ver quais as ferramentas que geram a consequência de melhorar, né? de performar melhor. Esse dia eu li uma coisa muito interessante aí num desses sites falando sobre biohacking que eu achei bem interessante, que é a possibilidade de você ter uma alfabetização sobre a sua biologia, né? Porque assim, eu como médica já há 31 anos de formada e professora universitária e tudo mais, eu sempre achei que o paciente tem que ser o coautor da sua vida. A gente tem que esquecer a questão de assim, olha, eu entrego a minha saúde na mão do médico e do remédio que ele vai me passar. Não. Hoje eu acho que o papel do médico é muito mais de educador até do que médico, né? Mas a gente vai chegar num ponto onde o médico vai intervir para otimizar ainda essa estratégia de biohacker. E eu penso que o biohacking tem alguns pilares, né? Que esses pilares, o que eu acho muito interessante, é que eles estão nas nossas mãos, né? Nas mãos de cada um, que seria o sono, o tipo de atividade física que você faz, manter o corpo em movimento, o tipo de alimentação que você faz, né? Manter o corpo em desafios, comer comida de verdade, aproveitar a luz do sol. Então, acho que 70% da história toda, a gente não depende de médico, de nutricionista, e simplesmente de um entendimento do que o nosso corpo precisa para funcionar. O que você acha? Até vou-te passar a minha visão. Qual é a minha visão e qual é que eu acho que é metade do papel do biohacking. E obviamente a gente pode chamar biohacking e podemos chamar de conquistar a saúde, conquistar a longevidade,
conquistar a qualidade de vida. Lógico, a gente pode dar muito nome a isto e às vezes a pessoa está a fazer biohacking e não sabe que está a fazer biohacking. Vou fazer um jejum de 24 horas para regeneração e autofagia. A pessoa está a fazer biohacking, é uma ferramenta. Lógico, não estamos a falar do trópicos, não estamos a falar de crioterapias, não estamos a falar de terapias de luz de tinta vermelha. Pronto, há todo um leque gigante. Mas eu acho que aquilo que é a linha base, ou pelo menos os meus olhos é aquilo que eu vejo, é reconectar, né? Realinhar o nosso comportamento e a nossa vivência com a natureza e o meio ambiente. Porque eu acho que a maioria das doenças, a maioria dos problemas é um reflexo do quê? De nós hoje vivermos desconectados com a natureza. Então hoje, não é hoje, né? Nós sempre soubemos isto. Quem é que manda? Bom, todo o nosso corpo ele vai fazendo diversos processos ao longo do dia, né? No sentido hormonal, no sentido endócrino, no sentido bioquímico, e esses processos variam de horário para horário, de altura do dia para altura do dia. E qual é que é a melhor maneira e a melhor ferramenta de nós conseguirmos sincronizar e alinhar, digamos assim, tudo isso? Exposição solar. A gente tem que saber em que altura do dia nós estamos, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. E isso é daquelas coisas que é, nós vivendo desconectados com a natureza, desconectados com o nosso meio ambiente, nós começamos a privar-nos do sol, privar do movimento, muita luz artificial, muita radiação eletromagnética, que é outro problema que acontece. E eu acho que o biohacking passa muito por aí, que é o reconectar com o nosso meio ambiente. Então, aprender a passar dentro da natureza, sol, respiração, movimento e por aí vai. Será que a gente tem que se voltar para a nossa origem enquanto Homo sapiens e lembrar como é que o nosso DNA foi feito para viver, porque isso durou milhares de anos, né? Será que a gente tem que lembrar que a gente dormia cedo nas cavernas, escuridão total? E aí eu tenho um trabalho que eu adoro quando a gente fala em ciclo circadiano, né, em medicina circadiana, que ele mapeou as vias metabólicas que acontecem durante o dia e as vias metabólicas que acontecem durante a noite. Então, se você... E a digestão, por exemplo, acontece durante o dia. Então, se você faz alimentação tarde da noite e você quer ganhar músculo, por exemplo, e a via da mTOR está de noite, você vai estar atrapalhando aquela... né? Existe também a cronobiologia dos hormônios, né? Então, alguns hormônios são liberados mais de manhã, outros de madrugada, da tarde. Então, eu acho que o primeiro grande pilar é respeitar a nossa cronobiologia e ter uma boa noite de sono. Nós não temos dúvida disso. Nós estamos a falar, hoje temos um estilo de vida que ele literalmente como nós vivemos hoje, talvez tenha sido nos últimos 50 anos. No sentido mais de industrialização, talvez nos últimos 100 anos. E até no sentido de alimentação e de agriculturas e tudo isso, estamos a falar nos últimos 10 mil anos. E até pode parecer muito 100 anos, e até pode parecer muito 10 mil anos, mas olhando para a história do ser humano, de toda a era paleolítica, estamos a falar de um grão de arroz num pacote inteiro de 1 quilo. Quer dizer, estamos a falar de mínimo. Nós não temos, ou muito dificilmente, nós evoluímos e adaptamos a esta velocidade com que nós modificamos. Ou seja, eu acho perfeitamente isso que me perguntaste, que é, temos sim de olhar para a ancestralidade, temos sim de começarmos a comportar de forma mais semelhante àquela que nos trouxe a quem nós somos hoje, né? No sentido evolutivo. E isso é um exemplo que tu dizes. Até porque até o próprio acordar, o próprio adormecer, ele não acontece por acaso, né? A nível de hormônios, algo aconteceu numa circunstância e na outra para que a gente adormecesse e tivesse sono e para que a gente despertasse e interrompesse o sono, né? Bom, de forma muito generalista, poderíamos estar a falar aqui do cortisol, de uma melatonina, por exemplo, assim, muito minimalista, porque há todo um universo por trás. E nós precisamos de tudo isto, né? Então, eu acho que o biohacking, num primeiro passo, é isto, é o quê? É como é que o meu corpo funciona, biorritmos, ciclos circadianos, toda a parte hormonal, todo o sistema digestivo, como é que funciona e como é que eu volto a colocar o meu dia-a-dia alinhado com isso. Eu acho que esse é o primeiro passo do biohacking. Né? Até porque há estudos muito interessantes, há um estudo de Blue Zones fantástico, quando eles estudam as cidades e os lugares com o maior número de centenários, e eles vão ver que muitas dessas práticas existem hoje. A pessoa não come muito à noite, sai da mesa com fome, tem uma componente social, tem uma componente de estar livre, tem uma componente de exercício físico, de movimento, de bicicleta, de caminhar, de trabalhar no campo. E é isso. E isso, obviamente, não é garantidamente só isso, mas é um dos indicadores. Então eu olho para o biohacking dessa forma mesmo. E você falou uma coisa lá no começo, né, que eu queria voltar um pouquinho, assim,
que as doenças não aparecem por acaso, né? Elas são normalmente resultado de alguma ação nossa. Então, a gente já sabe hoje que não somos reféns da nossa genética, né? David Sinclair de Harvard acabou de publicar um artigo maravilhoso falando de reversão de envelhecimento celular, onde ele demonstrou que isso é possível graças à epigenética, que é uma ciência que estuda a interferência do estilo de vida e do meio ambiente no nosso disco rígido, que seria o nosso DNA. Então, não somos reféns da nossa genética, esse é o primeiro ponto, e é por isso que o biohacking é importantíssimo, porque as atitudes que você tomar durante o seu dia vão impactar grandemente na sua saúde. Ah, André, mas já tem diabetes, né? Eu tenho casos de... Aliás, o primeiro registro, de diabetes eu tipo tenho 2 e tudo conhecimento, mais. registro, atenção, de casos de reversão de diabetes, na altura ainda não havia nem um nem dois, vem de 1790. 1790, onde davam uma alimentação estritamente carnívora para melhorar quadros em descontrole, de toda a parte da glicemia. E sempre foi prescrito uma redução de consumo de hidratos até quando? Até 1920, 1930, com a descoberta da insulina e a comercialização da mesma, né? Curiosamente. Portanto, dá para fazer. Eu, pessoalmente, tenho casos que acompanhei, não clinicamente, mas no sentido de cetogénica, que fizeram reversão de diabetes tipo 2. Tenho casos de estetose hepática, tenho casos de hipertensão. Esses são as doenças mais comuns que eu apanho. Mas depois temos todo um conjunto de refluxo gástrico, síndrome de intestino irritável, Crohn, Hashimoto, né? Há toda uma... E dá para fazer isso. Deixa-me dar-te uma... Tu estavas aí a falar de epigenética e eu acho que tu deverias falar mais desse tema, porque acho que dá para as pessoas entenderem melhor o que é. Eu quero só dar um exemplo figurativo de como é que eu olho para este cenário da epigenética, porque há muito esse hábito de dizer, mas a minha mãe tinha, é genética, eu vou ter também. E o que eu gosto existia sabem aquela pistola, aquela revólver que tem aquela câmara rotativa, que até costuma-se usar no jogo, que é a roleta russa, que é todas as câmaras estão vazias e uma tem a bala. Eu olho para esta questão da epigenética e das doenças da mesma maneira. É como nós temos a pistola, temos diversas câmaras vazias, eu não sei quantas balas aquilo leva, e tem uma que tem a bala. E a bala está lá. Só que nós temos o poder de escolher qual a câmara que nós vamos lá pôr. Se vamos pôr uma câmara vazia ou uma câmara com a bala. Então a consequência é nossa. Eu olho para a epigenética assim, que é nós escolhemos se vamos ativar ou desativar esses genes pelo nosso comportamento. Mas eu acho que tu devias desenvolver um bocadinho esse tema, que é um tema muito interessante. Perfeitamente. Eu acho que talvez, assim, a gente já falou dos pilares principais, né, que são, a gente já falou aqui de exercício físico, de sono, de alimentação, de controle do estresse, né? Enfim, mas eu queria ir um pouquinho além. Eu acho que é muito importante a pessoa que quer começar a praticar biohacking também conhecer a sua idade biológica, né? Porque a gente sabe que a pessoa... É muito comum você ver pessoas da mesma idade cronológica que estão envelhecendo de formas muito diferentes, né? Você vê, nós temos uma atriz brasileira maravilhosa de 55 anos que está distante, né? Plena e maravilhosa. Tem algumas mulheres de 55 anos que são umas senhorinhas envelhecidas, porque elas têm idades biológicas diferentes. Então é importante as pessoas saberem isso, que a questão da sua idade biológica é muito compatível com o seu estilo de vida, você tem domínio sobre isso, e você tem condições de envelhecer mais lentamente, dentro do espectro da saúde, mantendo o vigor da sua juventude. Você tem condições de reverter o seu envelhecimento celular, se você tiver um envelhecimento precoce. Eu sei que isso não é assunto para essa live, senão nós vamos ficar aqui até amanhã falando, mas só para as pessoas entenderem a importância do biohacking, porque aderindo às ferramentas do biohacking, elas vão ter uma oportunidade muito maior de cada vez ter uma idade biológica melhor, que as mantenha dentro do espectro de saúde. Mas agora eu quero entrar num assunto que é capaz de a gente não sair nunca mais daqui, que é um biohacking que eu acho que talvez seja mais polêmico e muito importante. Eu não diria que é a mais importante, porque quando alguém me pergunta assim, André, se você tivesse que escolher uma estratégia só, eu escolho o exercício físico, porque eu acho que o músculo é um órgão endócrino que por si só, ele já produz muitas substâncias que nos protegem. Mas a alimentação a gente não pode deixar de falar, porque eu vejo que o que mais acelera o nosso envelhecimento celular, o que mais causa doenças crônicas do envelhecimento é a nossa alimentação moderna, né? E aí é uma coisa que é a sua especialidade, que é a sua área, e eu vou só fazer um preâmbulo porque eu vou querer te ouvir, mas quando eu falo em alimentação, eu gosto de pedir comida de verdade. Eu acho que comida de verdade é aquela coisa que está pronta. Se foi processado, não é mais comida de verdade. Eu brinco. Você vai comer, você pergunta se esse negócio estava pendurado na árvore, estava plantado no chão, né?
Mas, assim, eu sou muito adepta de uma low carb. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma dieta, talvez eu escolhesse a mediterrânea. Mas eu vejo na dieta cetogênica, na minha prática clínica, como eu trabalho muito com pacientes obesos, inflamados, com gordura visceral alta, com resistência insulínica muitas vezes indomável, inclusive com fármacos como análise do GLP-1, eu vejo na dieta cetogênica uma grande ferramenta terapêutica para essas pessoas. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso no Brasil, eu falei para você, porque eu não consigo, às vezes, com nutricionistas que passam uma Que prescrição. passa uma prescrição bem feita. Agora de falou o certo. Eu tenho tanto cliente que vem do nutricionista e eu olho e epá. Essa nutricionista que deve estar falando de fruta de lanche, né? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Até que eu já te mandei, comecei a te mandar cliente aí. Porque eu acho que é uma ferramenta poderosa, por exemplo, você pensar na reversão do diabetes, você tem que fazer uma cetogênica. E quando você consegue fazer o paciente aderir a uma cetogênica, você precisa usar um remédio caro e que dá mal-estar, como um análogo do GLP-1, por exemplo. Porque ele já vai fazer o trabalho sozinho. Mas muitas vezes as pessoas preferem tomar o remédio do que se submeter. Então, eu queria ouvir a sua opinião, porque eu não acho que existe uma dieta única para todo mundo igual. Cada caso é um caso. Eu sei que a qualidade da dieta cetogênica, mas é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que o problema da cetogênica é a falta dos micronutrientes. Quando você trabalha com injetáveis, isso para mim não é problema, porque eu reponho facilmente. Mas eu queria te ouvir a respeito da alimentação, o que você acha de uma eu queria apoiar a tua tese do músculo. Porquê? Eu acho que é muito importante aqui. O músculo é talvez os tecidos mais funcionais que nós temos no corpo. E precisamente no caso de diabetes, foi até nesse contexto que tu lançaste a pergunta da cetogénica, qual é uma das melhores ferramentas e dos melhores tecidos para melhorar a sensibilidade da insulina e melhorar a gestão da glicose? É o músculo. Não é? Então, o músculo é um dos materiais, ou um dos tecidos, ou uma das nossas componentes que tem que ser otimizada. Inclusive, se alguém nos acompanha aí que está com desejo de viver muitos anos, fiquem a saber que a massa muscular, a quantidade e a qualidade dela é um dos marcadores de longevidade. Tá? Ninguém chega aos 100 anos com sarcopenia aos 50 e aos 60. Tá bem? Sobre a cetogénica, o que é que acontece aqui? Eu diria, isto é meio controverso, porque eu não gosto de olhar para a alimentação e para o estilo alimentar como religião, nem como futebol, que cada um tem a sua e toda a gente discute e a dele é sempre a melhor. Não é dessa forma que eu acho que é interessante as coisas serem feitas. Eu acho que é interessante nós olharmos para a alimentação é algo essencial e é uma ferramenta, seja lá qual for a maneira com que nós vamos combinar aquele cardápio. Porque diferentes propósitos, diferentes pessoas, diferentes cardápios. Portanto, não é, então eu quero fazer cetogénica, está aqui, faz isto. Não. Para terem uma noção, eu, numa mentoria privada, eu estou cerca de 1h30 só em vídeo com a pessoa para tentar desconstruir todo o estilo de vida, toda a alimentação, para depois começar a desenhar então a estratégia. Portanto, não é às cegas que as coisas são feitas. Quanto ao facto de fazermos aqui, estás-me a ouvir, Andrei, que parou a tua imagem? Ok? Estás a ouvir? Pronto. O que é que eu acho aqui sobre a questão da cetogénica? Eu sou apaixonado por cetogénica, como é óbvio, até porque eu já estudava nutrição há muitos anos, quando eu cheguei até à cetogénica. E eu cheguei porque tinha uma doença autoimune, a psoríase, e foi através dela que eu consegui fazer a remissão da psoríase. Então, foi dessa forma que a cetogénica entrou na minha vida e que hoje virou parte do meu trabalho. O que é aqui importante entender? É que, antigamente, nós não precisaríamos de falar em cetogénica. Porquê? Porque a própria estação do ano, o próprio meio ambiente, ele iria causar e iria criar, de forma natural, uma cetogénica. Não é? Porque nós não temos batata todo o ano, apesar que elas armazenam-se bastante. Isso iria acontecer. E nós, metabolicamente, sempre temos corpos tónicos, sempre temos glicose, e não dá para, eu faço cetogénica, eu quero zero glicose. Com zero glicose a gente morre. Corpos tónicos, sempre vai haver uma mini produção de corpos tónicos, mesmo que a pessoa não faça cetogénica. O que é aqui importante perceber? Aqui é importante perceber que a grande maioria das nossas células, não todas, mas a grande maioria, ela pode fazer a produção energética, pode fazer a produção de ATP, utilizando diferentes substratos. E, maioritariamente, pode utilizar a glicose e os ácidos graxos,
e os corpos tónicos através da beta-oxidação dos ácidos graxos. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que é algo natural de acontecer, nós entrarmos em cetose. Contudo, o estilo de vida moderno, o estilo de vida de industrializado, processado, comer de 3 em 3 horas, comer hidratos como a base da nossa alimentação, o que é que veio criar aqui? Veio criar um conceito chamado rigidez metabólica. Então, basicamente, o nosso corpo desenvolve uma grande dificuldade em flutuar entre substratos energéticos. E ele basicamente fica trancado numa via glicolítica. Como é que a pessoa pode saber se está com um problema semelhante nestes? Bom, obviamente pode saber através de análise, pode medir glicemias, pode medir insulinas, pode medir diversos marcadores. Mas coisas boas do dia a dia da gente ver. Vocês não têm energia sem comer? Vocês ficam com sono a seguir ao almoço? Vocês ficam rabugentos quando já passou da hora de fazer uma refeição? Então o mais provável é vocês terem problemas neste sentido. E o que é que a cetogénica entra aqui a fazer? E o que eu acho que é a ferramenta maravilhosa. E pode ser, inclusive, centrado no biohacking. A cetogénica tem a capacidade de reativar essa produção de diferentes substratos. Então ela tem a capacidade de voltar a tornar o corpo capaz de produzir corpos tónicos. E por aí vai. Lógico que a gente pode falar de diferentes tipos de cetogénica. Temos cetogénica terapeuta, muito mais autismo, uma epilepsia e por aí vai. E temos uma cetogénica nutricional. E aí a gente vai usar a cetogénica como nutrição e como o alavancar da produção de corpos tónicos. E depois vai variar de cliente para cliente. Agora, lógico, num cenário de diabetes, claramente o grande problema é a dificuldade da gestão da glicose e da resposta aos níveis da insulina, né? Então, nada melhor do que a gente reativar todo esse mecanismo. Você falou uma coisa aí que eu repito diariamente para os meus pacientes, que é a questão da flexibilidade metabólica, né? E quem vive numa situação é maravilhosa, de não tem comparação. Boa, né? Com a vida tranquila. Nada. Você não vai perder músculo, você não vai sentir falta de energia, né? Tem que entender que para chegarem nesse ponto tem um caminhar e a gente precisa porque assim, o que eu considero uma pessoa dentro de flexibilidade metabólica? Ela não tem resistência insulínica e tem uma gordura visceral baixa. Então significa que o seu corpo vai conseguir produzir energia a partir de vários substratos. E outras coisas que as pessoas não entendem é que o maior produtor de glicose é o músculo. Não é o que a gente come, é o músculo não, desculpa, é o fígado. Não é a glicose que a gente come, né? Então, por exemplo, muita gente fala, não, mas tem que comer para treinar. Gente, você não vai usar a energia do que está no seu estômago para você treinar. Vai usar a energia que está armazenada ali, né? Então, essa questão de entender o metabolismo energético, né, é muito importante para todo mundo, mas principalmente para o profissional de saúde que vai trabalhar otimizando a performance dessa pessoa. Advogado do diabo aqui, né? Porque tem a coisa também que tem muitas publicações, eu até acredito em parte nisso, falando que a carne vermelha também é muito inflamatória, né? E aí, quando a gente fala em cetogênica, você tem uma base grande do uso de carne vermelha também, né? Queria saber o que você pensa sobre isso e queria citar uma médica brasileira que a doutora Janaína endócrina, espetacular, adoro. Falei com ela semana passada. Para câncer, tá? O alimento é o açúcar, né? Então, queria saber o que você pensa aí da carne, se você faz uma cetogênica mais utilizando peixes, carnes brancas, o que você... Para mim travou, mas eu estava a perguntar o que é que eu acho do consumo da carne vermelha e como é que eu baseio mais a cetogénica. Então, é controverso. Contudo, vários estudos que apontam carnes vermelhas como um problema, esses estudos são enviesados, na minha opinião. Eles não são transparentes, porque os estudos, a maioria não são feitos a comer só carne vermelha. Então, nós temos que considerar o impacto de uma fibra vegetal junto a uma carne vermelha. Nós temos que considerar o impacto de um arroz e de uma farinha e de uma batata junto a uma carne vermelha. Afinal, estamos a comer com amido, afinal, estamos a comer com fibras. A velocidade de digestão e de absorção é diferente. É isso que eu deixo aqui claro, não quer dizer que se a gente viver de carne, se a gente comer só carne vermelha, seja o ideal. Eu, na minha visão e na minha opinião, não vejo qualquer problema no consumo da carne vermelha, desde que carne de qualidade, ok? Estamos a falar de carne de pasto, estamos a disparar a inflamação toda de um animal que foi alimentado na farela, então eu não vejo qualquer necessidade de exclusão, muito pelo contrário.
eu vejo uma boa necessidade de inclusão de carne vermelha na dieta. Até porque vitaminas complexo B, creatinas, ferros e não só, carne vermelha é uma ajuda fantástica. Até todo o perfil de aminoácidos e proteínas, lógico. Mas ele é super, super, super nutritivo. E com uma coisa fantástica, que é a facilidade da absorção. Porque não é só porque nós consumimos um nutriente que nós o vamos absorver. Porque nós podemos comparar a absorção do ferro de um feijão e do ferro de uma carne. Não tem comparação possível, não é? Então, eu incluo carne vermelha e eu fortemente recomendo incluir carne vermelha. Lógico que há pessoas que não gostam tanto, há pessoas que não digerem tão bem, apesar de ser raro, pelo menos o que eu apanho, ok? Então eu não vejo exclusão. O que é que eu acho que é uma cetogénica bem feita? Eu acho que uma cetogénica bem feita tem um viés carnívoro, ok? Eu não acho que a cetogénica bem feita é nós comermos manteiga à colher. Eu não acho que uma cetogénica bem feita é beber copos de azeite. Eu não acho que uma cetogénica bem feita é fazer almoços e jantares só de queijo e só de bacon. Eu não acho que isso é uma cetogénica bem feita. Eu acho que uma cetogénica bem feita é uma base de proteína animal, e quando falamos de proteína animal falamos de todo um espectro, e aqui estamos a falar desde carnes vermelhas, carnes, então o próprio frango é super nutritivo, peixes tem que ser incluído, uma ou outra de mariscos tem que ser incluído, vísceras tem que fazer parte, tem que ter um fígado de vez em quando, e é aí que a gente vai buscar tudo. Até porque há aqui uma questão, e aqui até podemos usar o exemplo, por exemplo, de uma vitamina C que, eventualmente, de acordo com as normas dos guidelines do OMS, seria possivelmente insuficiente no consumo carnívoro ou numa cetogénica. Contudo, é preciso lembrar que o consumo excessivo de açúcar degrada a vitamina C. E não só, mais coisas. Quer dizer que existe uma necessidade melhor e um melhor aproveitamento quando a alimentação está toda limpa de processados, de industrializados e de açúcares refinados e de óleos vegetais, obviamente, que são extremamente inflamatórios. Bem, se vamos entrar por ômega 6 e ácidos linoleico, aí a coisa vira. A gente, quando consome uma carne, uma proteína animal, a gente tem um limite, porque ela é muito cetogênica, né? Diferente do açúcar e do carboidrato processado, que você acaba consumindo uma quantidade muito grande. E eu, sem dúvida nenhuma, na minha prática clínica, acho o açúcar, tanto o açúcar doce quanto o açúcar salgado, o carboidrato em geral, impacta muito mais na inflamação estéril, na inflamação crônica subclínica, causando inclusive câncer de colo, como foi perguntado aí, uma doença inflamatória, do que a carne. Mas aí, se a gente for entrar nesse mérito, nós vamos sair daqui nunca mais. Então, eu queria um pouquinho de assunto e perguntar o que você acha agora das ferramentas que os biohackers usam, que são pagas, né? Porque tem aí, por exemplo, a gente fala muito de aterramento, pisar na terra, na grama, mas muita gente hoje em dia mora em apartamento, não tem essa possibilidade. A gente já tem ali uns tapetinhos que você consegue fazer esse... Nós temos muitas, você mostrou aí um anel. Eu não sei se vou conseguir mostrar, mas isto é um anel. Isto funciona quase como um smartwatch, vá. É um anel com toda a parte aqui, com todos os sensores cá dentro e com toda... Espera aí, assim, né? Tem aqui os sensores, tem aqui os circuitos, tem cá tudo. E, basicamente, este anel especificamente, ele faz a medição de níveis de stress, respiração, batimento cardíaco, qualidade do sono, alguns outros marcadores, mas para o que eu uso é para isso, ok? Agora, o que é que eu acho disso que tu me estás a falar? Eu acho maravilhoso, maravilhoso. E eu vou explicar o porquê. Vai voltar precisamente ao que nós conversámos há pouco, que é o reconectar com a natureza. Gente, entendam que nós fazemos parte do meio ambiente. Nós não somos o ser humano, nós somos o ser humano parte do meio ambiente. E nós fazemos contributo ao meio ambiente e o meio ambiente faz contributo a nós. Hoje, inclusive, existe a ciência que corrobora já muita coisa. Então, existe a ciência que prova que fazer o aterramento, ou o earthing, ou o grounding, é tudo a mesma coisa, que basicamente é andar descalço na terra, é deitar na terra, ele, por cargas eletromagnéticas, vai reduzir o nível de inflamação e o nível de oxidação no nosso stress no nosso organismo. Eu vou-vos dar um exemplo, não tem nada a ver com isto, mas só para vocês verem como isto se aplica a tudo. Eu, há muitos anos atrás, trabalhei na indústria automóvel, há 15 anos atrás. E nós tínhamos baterias para os carros. Toda a gente tem uma bateria num carro, porque senão o carro não trabalha, né? E havia e aquelas baterias trazem carga. Então a gente põe no carro, monta e o carro vai embora já com eletricidade. Uma regra que havia na altura era o quê? E ainda existe hoje. É proibido arrumar no sentido de armazém, a bateria no chão. Porque bateria
que se coloca no chão perde a carga elétrica, descarrega, né? E é interessante, isto está tudo ao nosso redor. E o mesmo acontece com o ser humano. E hoje, inclusive, existem leituras térmicas e leituras de inflamação que mostram que fazer o aterramento, andar descalço na terra, faz bem e é essencial. E mais uma vez, lá está. Nós hoje, pouca gente tem a possibilidade de ter uma moradia, uma casa com terreno, né? E no apartamento é difícil. Então, por que não utilizar ferramentas de tapetes de aterramento, né? Que vai utilizar a ligação de terra da casa para fazer a descarga? Talvez não seja a mesma coisa, mas é uma ferramenta útil. Outra coisa, por exemplo, as luzes de infravermelhos, né? O Red Light Therapy, que é muito usado hoje. Inclusive, existem saunas com um tratamento com luz infravermelha para fazer as duas coisas. Faz o choque térmico, né? Faz toda a parte de ativar da shock protein e de fazer também a parte da regeneração de tecidos que a luz infravermelha faz. O que é a luz infravermelha, ao fim e ao cabo? É parte da luz do pôr do sol, né? Se formos a ver, e não só do pôr do sol, mas é quando ela é mais concentrada. Então, basicamente, são estratégias que nós usamos para compensar a nossa desconexão com a natureza. E, lógico, nós não podemos ir viver para uma caverna novamente, né? Até nem faz sentido e é muito mais inseguro e muito mais desconfortável. Mas adotar ferramentas como essas, do tapete do grounding, luzes de infravermelhos, mais, tu mencionaste de outra, não foi? Quem gosta de tecnologia, né? Hoje nós temos muitos aplicativos que ajudam a mensurar o seu sono. Existem alguns aparelhos que você pode escolher a sua cetose, a sua glicemia, né? Existem alguns aplicativos que te ajudam a praticar o jejum intermitente, que é uma coisa que eu adoro, que eu acho que é uma grande ferramenta do biohacking e tem aplicativos. Então, para quem gosta de tecnologia, a gente tem muita coisa disponível lá. Já, a gente pode falar até em câmara hiperbárica, né? A gente pode sauna, são coisas. E o banho frio, eu quero saber se você, que mora aí na Europa, que faz bastante frio. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu tive a tomar banho frio, não quero mentir, mas foi os últimos 2 ou 3 meses de 2022. Todos os dias, ok? Eu já tinha feito várias vezes, daqui, aqui e ali, mas sempre, todos os dias, foi os últimos 2, 3 meses de 2022. Deixei de fazer em janeiro por uma razão. Porque eu tomo banho a seguir ao treino de musculação e eu estou num processo de hipertrofia. E o dos frios a seguir ao treino de hipertrofia pode fragilizar e enfraquecer a sinalização, ou seja, no fundo, como ele atua contra a inflamação, ele vai prejudicar a inflamação criada no treino e pode não se traduzir em tanto ganho muscular. Então, por essa razão, eu suspendi agora. Mas é uma prática que eu adoro. É verdade. Desculpa, repete que eu não ouvi, de cortou. É verdade, eu vi um artigo falando sobre isso mesmo. Antigamente eles usavam gelo para atletas. Assim, depende. Porque imagina, se estivermos a falar de um atleta de endurance que está a trabalhar a performance e não literalmente o ganho de músculo, é bom. Até seria interessante para diminuir toda a inflamação do treino. É bom, até por uma questão até a própria circulação de sangue, né? Que obriga a recolher e voltar a bombear novamente com outra intensidade, melhora a oxigenação, melhora a inflamação. Agora, no sentido de ganho de músculo, ele deve ser colocado não a seguir a um treino, né? Eu agora, o que eu quero, e eu estou num processo de mudança de casa, e precisamente pelo que nós estamos a falar, para ter uma casa com um espaço exterior, para ter um lugar onde andar descalço na terra, para poder apanhar sol em toda a altura do dia, eu quero ter, então, a minha banheirazinha de gelo, agora foi o meu nome, mas para fazer o meu banho gelado de imersão todo acordado, todo dia quando acordar. Mas eu adoro e fortemente recomendo o dos frios. É assim, é horrível, até porque, por exemplo, agora estarão aqui 5, 6 graus aqui, portanto, tomar um banho frio é horrível, mas após é indescritível. Bem, primeiro que fortalece muito o sistema imune e que faz muito bem ao corpo, mas a sensação de energia e de, eu não quero dizer rejuvenescimento, mas é quase a euforia, né? Porque ele acaba por libertar dopamina também, faz-nos sentir bem. Mas o próprio ficamos energizados a seguir ao banho frio, é indescritível. Até a própria gestão de temperatura ao longo do dia muda completamente, ficamos muito menos suscetíveis ao frio. E tem uma coisa muito boa, e eu não sei se sabes disso, acredito que sim. Para quem quer emagrecer, e não só, né?
ao fim e ao cabo isto ajuda toda a gente. Mas quem está muito preocupado em emagrecer, em vez de gastar dinheiro em chá, que não serve para nada, a não ser dar dinheiro ao tipo que vende chá, não quer dizer que o chá seja mau. Estamos a falar num sentido de bebe este chá que isto faz emagrecer sozinho a beber isto. Estou a falar nesse sentido, tá? Na venda do milagre. Nós temos dois tipos de células de gordura maioritariamente, a branca e a marrom, não é? A escura. E a branca, basicamente, é para armazenar energia de uma forma muito geral, que é a vossa gordura, e a escura é para gestão térmica, para produção energética, que tem um desperdício grande de energia, então produz calor. Quando nós temos exposição ao frio, quando nós fazemos o duche frio, nós vamos permitir que as células brancas fiquem meio amareladas, ou seja, elas vão se comportar como célula marrom. O que é que isto quer dizer? Além de vocês produzirem mais calor, e vocês produzem mais calor porque existe mais desperdício energético, ou seja, vocês queimam mais energia para produzir esse calor. Então vai ajudar a baixar o peso e vai ajudar a facilitar o peso baixo. É. Você acaba fazendo o amarronzamento da gordura branca. Agora, Eduardo, deixa eu te falar. Tudo isso que a gente falou aqui são práticas que são à disposição de qualquer um. Mas eu, como médica hoje, eu acho que o profissional de saúde, não só o médico, mas o médico e os profissionais de saúde, tem uma grande oportunidade aí. Eu falo hoje que eu trabalho com medicina biomolecular, porque eu foco realmente na nossa unidade morfofuncional, que é a célula. Então, a gente tem que conhecer a biologia molecular, a fisiologia, a bioquímica, para poder botar aquele organismo em flexibilidade metabólica e tudo mais. Então, além de tudo isso que a gente falou, né, que são essas práticas que a gente tem obrigação, dever de educar as pessoas, de ensinar, de detalhar, de reforçar, eu acho que o médico tem uma parte grande nessa história também, porque a gente não pode esquecer que depois dos 30 anos por ali, a gente entra num declínio hormonal, e esses hormônios precisam ser suplementados para que esse quebra-cabeça se feche da maneira mais adequada possível, né? Eu falo muito também em terreno biológico, então, limpar metais pesados, disruptores endócrinos, né? Uma outra coisa que eu vejo uma confusão gigantesca, eu dou aula para muitos médicos, então nós temos um cultivo de tentar tratar estresse oxidativo só passando antioxidante, e muitas vezes a gente está explodindo as mitocôndrias das pessoas, fazendo excesso de antioxidante. Então, aprender a trabalhar com o estresse oxidativo, uso de nootrópicos, que são substâncias que vão otimizar aqui a memória, a cognição, né? E aí, mais recentemente, uma coisa que a gente chama de geroprotetores, que são aqueles que realmente protegem a nossa célula do envelhecimento e até revertem esse envelhecimento. A gente fala aí em sirtuínas, xenomorfos, enfim, fenolíticos, tudo isso mais. E aí eu vejo que quando chega no limite daquelas ferramentas que estão disponíveis para a gente, que a gente já sabe fazer ou não sabe, vamos aprender, mas tem também uma janela de oportunidade para o profissional de saúde, para o médico intervir e otimizar ainda mais esse processo. E eu queria contar uma novidade, eu estou lançando um projeto de vida meu, de tudo que eu aprendi nesses 31 anos de médica, de estudo, que é um curso de biohacking para médicos e profissionais de saúde, onde eu vou explicar exatamente essa última parte que eu tento a gente falar, e que nós vamos marcar para falar mais para frente. É muita coisa. Porque é muita coisa, né? E quem já fez cursos meus, sabe que os meus cursos todos têm vagas limitadas mesmo, porque eu prezo por grupos pequenos, para que a gente possa ter uma interação e principalmente um pós-curso muito consistente. Então, por conta disso, eu quero dizer aqui em primeira mão, hoje, tá? Nós estamos lançando hoje isso. E lá no link da minha bio vai ter um linkzinho para quem tiver interesse em entrar nessa fila de espera, vão ser os primeiros que vão receber o suporte aí a respeito desse material. Inclusive, nós vamos ter professores convidados. Aquela coisa vai ser uma coisa inédita no Brasil. E não tem nenhum curso igual, onde a gente vai falar de tudo isso que a gente falou aqui e mais a parte específica para médicos, nutricionistas, profissionais de saúde como tal. Então, eu queria interromper só para contar essa novidade e convidar as pessoas lá para que quem tiver interesse vai lá no link da bio, deixe o seu nome para receber as informações. E queria saber o que você pensa sobre essa questão aí de suplementação. Não sei se aí na Europa já tem essa questão de soroterapia, nos Estados Unidos é uma coisa que está muito avançada, no Brasil está crescendo bastante. Quando falamos aí eu vejo nível de terapia injetável, nootrópicos, ozonoterapia, mais coisas. Práticas clínicas que basicamente servem a diversos propósitos, desde toda essa parte de saúde, de equilíbrio, de função hormonal,
até a própria reposição de vitaminas e minerais, né? O Brasil está à frente de Portugal, muito à frente de Portugal, está bem? Nós estamos muito, muito, muito subdesenvolvidos nesse sentido. Hoje, para ter uma noção, hoje ainda é muito tabu fazer uma reposição hormonal na velhice, por exemplo. Não se fala, não se faz. Hoje ainda é tabu, deixa eu pensar coisas assim mais chocantes. Olha, coisas tão ridículas. Por exemplo, uma mulher, uma reposição hormonal com hormonas bioidênticas, é raro, é difícil de arranjar, é difícil de conseguir. Coisas tão simples como, às vezes, uma reposição endovenosa de ferro, porque a mulher está cansada cronicamente, está com insuficiência, está com... É um problema para o médico passar, a pessoa não sabe que existe, ou seja, toma este ferro e este ácido fólico, coisas que não vão resolver porra nenhuma. E ninguém faz, é difícil. Obviamente não estou a dizer que ninguém faz, eu disse ninguém erradamente, mas é muito difícil, é muito difícil. Na Europa, talvez a Inglaterra e a Espanha estejam um pouco à frente ainda, mas os Estados Unidos ainda, né? Estados Unidos, isso tudo está muito avançado. Em Itália, por exemplo, e lá você tem centros de infusão que você tem ali, por exemplo, cardápios de multivitamínicos que você pode escolher para fazer periodicamente e tal. E é uma coisa sensacional, eu trabalho com isso já há muito tempo e muda realmente a prática, os resultados. Porque você sabe, né? Hoje o nosso solo é muito pobre, a maioria das pessoas tem um grau de desbiose intestinal, então a absorção dos nutrientes também não é uma alimentação boa. Então isso é uma coisa bem interessante. E fora os hormônios, que são as moléculas da vida, né? Que a gente não pode deixar de suplementar. E quando a gente fala em hormônios, a gente tem uma tendência a pensar muito só em hormônios sexuais, menopausa e tal, mas isso aí como um todo, né? Como uma orquestra mesmo, tireoide, suprarrenal, hipófise. E a gente faz um trabalho bem consistente no Brasil. E nós temos aí nosso mentor maior, pelo menos o meu, que é o Dr. Ítalo Rachid, que trouxe essa medicina para o Brasil. Eu dou aula na pós-graduação dele. E eu estive com ele e me espalhou o nome agora, mas um médico português que veio dar uma palestra no nosso congresso agora em novembro. Bastante? Ele já tem uns 60 e poucos anos por aí. E ele me falou exatamente o que você me disse, que na Europa, coisa que eu tô e ele estava conversando com o doutor Ítalo para ver se começa a levar. Depois não fala. Olha, você vai me perdoar, eu vou ficar te devendo. É perdoável, mas eu vou ficar te devendo. Ele falava muito rápido. Até brinquei com você, falei, será que eu vou entender teu português? Porque eu não entendia muito bem o que ele falava. Mas ele veio dar uma palestra aqui no nosso congresso e ele estava articulando com o doutor Ítalo para levar isso para a Europa. Eles estão fazendo um movimento nesse sentido, né? Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa hora de live. Eu queria agradecer imensamente. A gente poderia dias falando desse assunto. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final a respeito desse nosso assunto aqui e dizer que nós vamos promover novas lives, porque assim, a gente não falou nem 5%. Olha, a mensagem que eu aqui deixo é muito simples. Ninguém pode cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa longevidade, sem sermos nós. Portanto, é preciso haver conhecimento. Antigamente isso passava de boca em boca, e hoje não. Hoje passa de boca em boca o errado, o que faz mal. Então é preciso ir atrás, é preciso aprender, é preciso procurar bons profissionais para acompanharem e para educarem. Porque nós é que controlamos, se não a 100% perto, como é que a nossa vida vai ser daqui para a frente. Lógico que eu não posso vos dizer façam isto, vão viver 100 anos, porque não posso, e obviamente aí existem componentes netos, mas se a gente chegar aos 70 e aos 80, chegar com qualidade de vida, com saúde e com desfrutar da vida, isso já depende de nós. Então é preciso haver isso, e o biohacking, e basicamente vocês já sabem que o biohacking pode ser desde ferramentas, suplementação, mas pode ser muito bem ser só aprender a apanhar sol, aprender como é que se dorme como deve ser, como é que se come certo, e quando é que devem de comer, e quando é que devem de não comer. Isso é ser saudável. Então façam isso, cuidem de vocês, procurem saber mais. Aqui sempre está sempre a partilhar ou nos perfis ou em live, sempre se faz alguma coisa, porque é necessário vocês saberem cuidar de vocês, está bem? Eu hoje já acompanhei, assim, pessoalmente, além dos milhares das redes sociais, mais de 5 mil pessoas, e eu já perdi a conta de quantos casos me relatam de, pá, Edu, eu soubesse o que sei hoje, eu tinha vivido diferente. Porque eu hoje com 50 anos sinto melhor do que quando tinha 20. Porquê? Porque hoje permitem-se ser saudáveis, né?
Não sou, atenção, não é por milagre meu, eu não tenho uma fórmula mágica que eu digo, olha, isto é uma poção mágica, fui eu que inventei. Não, eu sei é como é que se trabalha de forma simples, de forma natural, com as ferramentas certas e ajudo nesse sentido. Portanto, cuidem de vocês. É o que eu vos deixo aqui.